estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a historiadora Lilian Leão. Lília, então a gente estava falando, né, do auge ali da repressão, que é a morte de Vladimir Herzog, né, e a criação, então, da imprensa, vários exemplares, não, vários nomes da imprensa alternativa foram criados na esteira da reação ao modo Herzog. Né? É sim, porque a partir daquele momento houve um rompimento, né? Então, nesse período entre 64 e 85, surgiram e desapareceram mais de 150 periódicos no Brasil, periódicos alternativos, né, que a imprensa chamava de imprensa nanica, imprensa marrom, imprensa alternativa, né? E desses jornais, muitos foram, não duraram um ano, mas foram muitos. Olha, você tinha o Cojornal no Rio Grande do Sul. Sim, Cojornal no Rio Grande do Sul. O Mulherio em São Paulo, que era um jornal feminista. Lampião, que era dos homossexuais, sim. Não é? Eu me recordo até que o Lula disse, não, na classe operária não existe esse problema. Aí no número seguinte eles falaram assim, Lula, aquele gordinho bonitinho. Provocaram o Lula. Mas tinha o Brasil Mulher, que era ligado à anistia. Sim. O Pasquim não, o Pasquim é de antes, né? O Pasquim é de antes. O Pasquim é de antes. Também. Mas são muitos, né? São muitos, né? Então, com esse rompimento, né, veio... Então, muitos foram combativos e influentes, muitos jornais deles, né? E também muitos foram perseguidos, né? Acabaram que foram, por próprio atrito dentro das redações, né? Eles foram sumindo. Então, o jornal, de fato, ele vem daí, né? Aí eu acho interessante que eu participei, né, da fundação do De Fato. Eu queria mostrar só a capa do seu livro. Deixa eu ver, o meu cinegrafista ali, o Bruno. Vê se dá para mostrar aqui, por favor. Tá ok? Esse livro é resultado da sua tese, né? Da minha dissertação, isso de mestrado. Da sua dissertação de mestrado, como é que ele chama? As questões sociais e a imprensa alternativa, né? Que foi uma análise do jornal De Fato nesse período. Ele foi publicado... Na Argentina. Na Argentina, sim. E teve uma boa repercussão, não é? Teve. Os argentinos gostaram muito. Não é? Também, aqui, por exemplo, esse jornal que você trouxe, eu podia mostrar também para o Bruno também, olha aqui, um exemplo dessa repercussão na Argentina, por favor, aqui. Né? Isso é uma das reportagens, Isso é uma das reportagens que eles fizeram comigo, né, sobre o jornal De Fato, sobre as denúncias, né, que o jornal fazia e os debates também que o jornal fazia. Porque, de fato, ele tem semelhanças com a imprensa, digamos, alternativa da Argentina também? Sim, tem também. Então, por isso que eles se interessaram. Foi até o Paulo que fez Paulo Menotti, que fez essa entrevista comigo, né, e foi muito bem repercutido lá. O lançamento foi no Museu da Memória, né? Esse Museu da Memória, como é que ele é? O museu, ele guarda, né? Ele está ali, tem uma museografia impressionante, né? Que ela vai tratar dos desaparecidos, né? Então, é chocante. Você entra, você fica emocionada nesse museu. Né? A diretora de lá... Você escuta sons, vozes... Escuta. Logo na entrada, você escuta, tem as Mães de Maio, elas cantando. Tem uma outra sala que tem crianças, né? Você escuta crianças correndo e uma professora chamando o nome. Juan, né? Antônio. Então, porque são aquelas crianças desaparecidas. Né? Tem também logo do outro lado, você vê os olhos, né? Porque das pessoas que foram desaparecidas. Então, até hoje, né? E a diretora de lá é Bibiana Nardoni, né? Ela foi presa, né? Então, ela participou desse momento lá da ditadura argentina. Agora, em relação ao De Fato, então, eu me recordo, então, que, como muitos jornalistas, a gente vivia ali uma situação meio contraditória no Jornal de Minas, mas havia um bom ambiente na redação, a gente tinha muita liberdade para publicar as reportagens, não havia... da parte do Afonso Paulino, que era o proprietário, nenhuma constrição em relação a nós, ninguém chamava atenção. Mas quando o jornal publica, então, aquele editorial, é um choque, porque eu acho que é uma conscientização muito forte. Nós estamos num jornal
que é a favor da moda jornalista. Então não tem uma contradição maior, Isso. né? Então nós saímos do jornal Muitas Pessoas e criamos o De Fato, com uma linha que você chamou atenção na sua dissertação, uma linha muito voltada para o social. Sim. Você teria alguma reportagem que você se lembra, assim, que era interessante? Uma que marcou muito foi a questão das domésticas. Das domésticas. Era contra um livro da Tânia Kaufmann. Sim, que até depois eu entrei para pesquisar o livro, que é um absurdo, né? Mas se bem que até hoje você vê algumas permanências, né? Porque naquele período é aquela coisa de você pegar uma criança no interior, trazer para a cidade grande e falar, é minha parente. Quase da família. Quase da família. E na verdade é uma exploração 24 horas, né? Uma exploração 24 horas, porque a criança, né, 12 anos ali, o que se via muito, né? Então ela trabalha ali para comer. E ela dava conselhos, né? Dava conselhos. E essa... Assim, não converse muito com a sua doméstica. Como é que é o nome da autora? A Beth Cataldo? Não. Tânia Kaufmann. Tânia Kaufmann. Então, eu fui ler, né, pesquisar, e eu fiquei, assim, boquiaberta, porque ela fala, né, os conselhos para as patroas, né? Não conversar com a empregada, né? Não contar o preço das coisas. Não contar o preço das coisas, senão elas... Inveja, justamente. Não pagar o salário na sexta-feira, porque talvez ela não vá aos sábados. Né? Não mostrar para a sua empregada as suas compras, né? As suas compras pessoais, perfumes, porque isso pode causar nela uma vontade de ter aquele objeto e pode ser furtado. Então, assim, tinha todo esse preconceito, né? E eu lembro que a matéria é empregadas mineiras, né? Um artigo de luxo para exportação. Né? Uma outra matéria também que, digamos, chamou muita atenção foi a questão da tortura nos presídios comuns. Nas cadeias, né? É tão interessante isso que nem a esquerda não estava atenta para a questão da tortura nos presídios, que até hoje, aí por esse interior desse Brasil, existe. Né? Então tinha uma matéria sobre isso. Chama... As mães, como é o nome dessa matéria? Eu esqueci. Eu falava assim, como é que era? Os filhos choram. A Casa dos Horrores. A Casa dos Horrores, onde justamente. o filho chora e a mãe não ouve. Isso, não escuta. Era assim, a Kennedy Obernaz que fez essa matéria. E aí, realmente, aos relatos, né? Sim, aos relatos das torturas. De maus tratos. De maus tratos, né? Entendeu? Então, qualquer pessoa ali que era considerada subversiva, naquele momento que estava em uma delegacia, era torturado. Ali era tortura, né? Eu me recordo, por exemplo, das matérias das quais eu participei, junto com outras pessoas, com Beth Cataldo, com Beth Almeida, que nós fazíamos matérias sobre feminismo, né? A situação da mulher, a questão da mulher, porque não é como hoje, a questão da mulher não existia. A gente que estava começando a tratar disso, porque é assim, né? O problema existe só depois que ele ganha um nome. Sim. Não é? Então, eu acho que eu fiz várias reportagens sobre feminismo, sobre a história do voto da mulher no Brasil. Entrevistei Branca Moreira Alves, irmã do Márcio Moreira Alves, que foi o estupim para os militares fecharem o Congresso. Eles queriam que ele fosse punido por causa de um discurso contra os militares. O Congresso não aceitou e os militares fecharam, então, o Congresso em 68. Mas você, na sua dissertação, se ocupa da parede de todos nós, né? Que é a parte de cartas, né? Isso, porque, na verdade, a parede de todos nós, ali, o jornal cria um espaço para debate, né? Num momento de ditadura. Então, as pessoas começam a enviar cartas, né? Você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, as pessoas começam a enviar cartas, começam a fazer críticas, começam a denunciar. Então, há muitas denúncias ali, principalmente contra a polícia, né? Várias denúncias que eu vi, por exemplo, eu tinha jogo, estádio. Então, a polícia saía batendo em todo mundo, né? Sem nenhum... critério, vamos dizer assim. Batia em todo mundo, né? Então, o que acontece? O espaço, ele abriu. O jornal, ele abriu esse espaço alternativo no momento de ditadura. Cartas viravam pautas, né? Sim, inclusive, assim, havia uma denúncia a partir daquela temática, vocês, né, já viravam uma reportagem. Né? Então, aquilo ali virava um ciclo, né? Então, havia denúncia, então muita gente denunciava. Então, o espaço, né, que é chamado a parede de todos nós, foi um espaço bem democrático. Eu acho tão interessante, você fala sobre a esfera pública, né? Isso, que ali é uma esfera pública, né? O público se contrapõe com o privado. Então, o público está ali para discutir, né? Então, ali é uma esfera.
Isso é muito interessante e realmente também a rede de sociabilidade que eu de fato tinha, porque a gente distribuía jornal aqui em Belo Horizonte, o Cojornal, o Opinião, eu me recordo da gente encontrar com o Gasparian e a gente acertar a distribuição. Enfim, a gente tinha relação com quase toda a imprensa alternativa. Eles nos distribuíam e nós os distribuíamos, né? Sim, sim. E também é muito interessante porque tinha muitas cartas de leitores também de fora de Minas, né? Então, o jornal, ele chegava, de fato, ele chegava, né? Até fora do estado, né? Então, você via também cartas. Ali, tinha cartas do Rio de Janeiro, né? Então... Olha, nós recebemos carta, mas essa não pudemos publicar, até do Miguel Arraes, que estava na África exilado. Só que essa nós ficamos com tanto medo que destruímos, infelizmente. Era uma carta de apoio a nós. Mas, enfim, não é... Eu queria te agradecer muito por você ter vindo. Eu acho que essa entrevista é muito útil para esclarecer pessoas que estão, assim, apoiando um suposto golpe militar. As pessoas precisam aprender melhor o que foi uma ditadura, a repressão, o que significa ser uma ditadura no Brasil. Que é muito dolorido, né? Principalmente muitas famílias até hoje não sabem as consequências da morte, né? Nem os locais de sepultamento. Então foram muitos anos de dor e sobressalto. As pessoas precisam se informar melhor antes de sair por aí defendendo o golpe militar. Mas eu queria te agradecer muito. Muito obrigada. Né? E agradecer a vocês todos que acompanharam a nossa conversa até agora. Sempre renovando o convite, sexta-feira, às 2h15 da tarde. Sempre até lá.